Vamos lá, crianças. Vamos voltar agora para o nosso livro, na página 96, tá? E na página 96, está dizendo assim, olha, a gente vai fazer uma leitura do resumo, um resumo do que a gente estudou nessa unidade, tá? E está dizendo assim, ó, na página 96. Nesta unidade vimos que existe grande diversidade de plantas e elas ocupam diferentes habitats. Para sobreviver, elas fabricam seu próprio alimento. Como eu falei para vocês ainda agora, né? As plantas elas podem viver na água, na terra ou podem viver sobre outras plantas. Depois vem o segundo ponto que diz assim, olha, as plantas são muito importantes para o solo e para os seres vivos, pois são usadas como abrigo e alimento, além de servirem também para a fabricação de roupas, né, vestuário, móveis, tá? Então as plantas elas têm várias utilidades, não só como abrigo para construir nossas casas, como alimento também. Outras utilidades também elas têm. No terceiro ponto diz assim, olha, a maioria das plantas tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E muitas dessas partes das plantas são comestíveis, né? Elas servem de alimento. Depois vem aqui, olha, as plantas não germinam sem água e têm seu desenvolvimento prejudicado sem a luz, né? Sem a luz do sol. Lembra do nosso experimento do feijão? Aquele experimento que a gente não colocou água, não colocou para pegar sol, para pegar o ar, ele cresceu, ele conseguiu se desenvolver? Não é verdade? E aí nós temos aqui três figuras, né? De uma araucária, que é uma planta terrestre, conforme visto na página 75. Depois nós temos um aguapé, que é uma planta aquática, conforme visto na página 75. E uma pessoa plantando uma folha de violeta, conforme visto na página 86. Depois vem aqui embaixo assim, olha. As plantas podem se reproduzir por meio de sementes ou por outras de suas partes, né? No caso a violeta lá em cima, ela se reproduz o que? Através de quê? De uma folha. Se eu pegar uma folha de violeta, colocar num vaso, com a terra apropriada, com o adubo apropriado, colocar para pegar sol adequado, molhar o ar também, ela pegar, ela vai conseguir o que? Se reproduzir. E vem lá embaixo assim, olha, os seres vivos relacionam-se entre si e também com os componentes não vivos do ambiente. O desmatamento e as queimadas são as principais ameaças às plantas, né? Aí vamos recapitular, são seres vivos. Quais são os seres vivos? Animais, o ser humano, as plantas. Quais são os seres não vivos? O ar, a água, a luz do sol, na verdade, são as pedras, né? O solo, são seres não vivos. E para finalizar, está dizendo assim, olha, responda. O que diferencia as plantas dos animais? E aí nós temos lá embaixo assim, olha, tá? As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Elas tiram o que? Da terra os seus nutrientes, do sol, da luz do sol. E os animais não, né? Eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles vão em busca desse alimento no meio da natureza, mas eles não produzem. E aí tem depois assim, olha, quais as partes das plantas e suas respectivas funções, né? Aí nós vamos ver o que? A raiz, ela vai fixar a planta no solo, né? E tirar do solo todos os nutrientes para ela poder sobreviver, né? Se alimentar. O caule é aquele que sustenta a planta e conduz a seiva pelo corpo dela, né? Toda a raiz dela, os nutrientes vão pelo caule. As folhas, elas produzem o alimento da planta e realizam também o que? A transpiração, tá? A flor é responsável pela reprodução e a formação de frutos. Os frutos, eles protegem e espalham as sementes, porque dentro dele tem as sementes. E a semente, ela vai germinar, ou seja, dar origem a uma nova planta. E o último ponto que tem lá para a gente responder é: do que uma planta precisa para se desenvolver? Eu acabei de falar para vocês, ela precisa do quê? Do ar, da água, dos nutrientes que vêm do solo, né? E da luz do sol, a luz solar. E aqui na página 97, nós temos aqui algumas dicas de livros, filme, sites que vocês podem visitar, tá? Pesquisar para aprofundar esse conteúdo sobre
as plantas, tá, gente? E olha só, ontem eu mandei para vocês no grupo da escola um material para a gente fazer a nossa aula de quinta-feira, que vai ser sobre o folclore, tá? Então eu vou mandar, nós vamos ter nossa aula quinta-feira sobre o folclore. O que é o folclore, crianças? O folclore é um conjunto de tradições de um povo, onde tem os costumes, as lendas, as festas, as brincadeiras, né? E entre as brincadeiras tem as adivinhações, né? E aí eu vou mandar para vocês um vídeo na quinta-feira com várias adivinhas para vocês brincarem com o papai e com a mamãe em casa, tá bom? Só que o material que eu mandei para vocês ontem foi esse material aqui, ó, tá? Que tem a história do Saci, ó. Tem a história do Curupira, da Iara, do lobisomem, do boto cor-de-rosa, ó, o boto cor-de-rosa, a Vitória Régia e a mula sem cabeça. O que é que eu quero que vocês façam com a ajuda do papai e da mamãe? Eu quero que vocês leiam todas essas lendas, porque nós vamos fazer uma atividade na quinta-feira que vai ser o quê? De perguntas e respostas, tá? A Saci vai querer que vocês leiam todas as histórias, porque vai ser sorteado na hora sobre que lenda vocês vão responder. E o vencedor vai ser quem acertar o maior número de questões referentes a essas lendas. Então eu quero que vocês leiam as 7 lendas, estudem bastante para a gente poder o quê, crianças? Responder, tá bom? E outra coisa também que eu quero que vocês vão fazer na quinta-feira também para mim. Quem quiser, pode escolher a história que quiser dessas 7 aqui e pode fazer o reconto. O que é fazer o reconto? É contar a história do seu modo, da sua maneira, da maneira que entendeu, tá? Mas essa segunda parte do reconto, ela é opcional. Agora, do quiz, que é aquele joguinho de perguntas e respostas, todos os alunos vão participar, tá bom? Sendo sorteado na hora, por exemplo. Eu vou sortear um aluno ali, faz conta que eu sorteei o IG. Aí eu sorteei o IG vai responder sobre o Saci. Aí tudo no sorteio, tá? Vai estar lá de um lado o nome dos alunos e no outro lado vai estar o quê? O nome das lendas, que são essas 7 que a tia Silvia mandou para vocês, tá bom? Então, amanhã, vocês já sabem que a nossa aula vai ser sobre o folclore e eu quero todo mundo com essas lendas aqui, ó, na ponta da língua, tá bom, crianças? Aí está indo para vocês também, para a aula de ciências de hoje, umas atividades complementares para vocês fazerem para aprofundar esses conteúdos aqui, tá, crianças? Então eu espero que vocês façam, estudem as lendas para que a nossa aula na quinta-feira amanhã seja só sucesso, tá bom? Então um beijo para vocês e até amanhã.